Coríntios, capítulo de número 9. Quero, já nesse primeiro momento, apresentar diante de Deus a minha gratidão. Gratidão por essa oportunidade que vem pela graça. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que nós não nos gloriemos. Por isso, só agradecer a Deus por sua graça em estar aqui nessa noite. Também só agradecer ao nosso pastor Otoniel. Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe nosso ministério e a cada irmão e irmã que aqui está nesta noite. Então nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Nós vamos pegar a partir do versículo de número 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo 5. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco, e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção, e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual se faz por nós, e se dê graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Amém. Irmãos e irmãs, a missão que pesa sobre os nossos ombros nessa noite é anunciarmos aos irmãos os 4 segredos da prosperidade cristã. Se é segredo, não pode ser contado à torta e à direita para todo mundo. Deus guarda esse segredo com Ele, e Ele só revela esse segredo para quem Ele quer revelar. Isso também Ele falou ao apóstolo Pedro: não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Os segredos de Deus são segredos dele. Deus guarda segredos. E você pergunta: todos os que são crentes, cristãos, são prósperos? Resposta: não. Nem todos os que são cristãos, crentes, mesmo batizados nas águas, mesmo sendo dizimista e ofertante, nem todos esses são prósperos. E existe aí uma queixa das pessoas. A queixa é: por que eu não prospero? Mesmo sendo dizimista e mesmo sendo ofertante, eu não prospero. Existem segredos, e os segredos Deus conta na intimidade. Deus não conta seus segredos para todo mundo. Para vocês que estão aqui nesta noite,
Pode ser que Deus abra o seu entendimento. Pode ser que você entenda esse segredo. Pode ser que Deus revele para você. Mas também pode ser que não. Que Deus continua guardando o segredo dele para ele e só revela para um ou para outro. Naquele corpo apostólico haviam 12 apóstolos. E Deus revelou só para Pedro que Jesus era o Cristo. Os outros 11, talvez Elias, talvez João Batista, talvez um dos profetas, até que Pedro teve o coração aberto e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso. Não foi um professor natural comum numa palestra que te ensinou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Quando nós conversamos com o nosso pastor Otoniel sobre esses 4 segredos, foi em intimidade, foi num particular, porque Deus nos revelou e nós passamos ao pastor Otoniel para que ele pudesse passar para a igreja também. Assim, é um convite de Deus. Se você quer participar nesses 4 meses, começando hoje, no primeiro domingo de cada mês, de cada um dos segredos da prosperidade cristã. Vamos dizer amém? Amém. Que comece então a abrir o seu coração. Para que esse segredo seja revelado para você, primeiro eu vou pedir paciência. Sem paciência não existe semeadura. Sem paciência não há compreensão da palavra de Deus. É preciso ter paciência. Vai se manifestar neste momento o dom da palavra da ciência, vai se manifestar o dom da palavra da sabedoria e vai se manifestar o dom da fé. 3 dons vão se manifestar neste momento aqui: da ciência, da sabedoria e da fé. Que esses 3 dons manifestem-se e alcancem você onde você está, tanto os meus companheiros de ministério, quanto essas sábias mulheres, quanto a esses jovens e adolescentes que aqui estão, e até a criança que estiver presente. Vai se manifestar este dom. Vamos dizer amém? Amém. Graças a Deus. O primeiro segredo é sobre semear com fé e propósito. Quando se fala de semeadura, eu vou semear onde? Eu vou semear na terra. Qualquer terra aceita semente? Sim, qualquer terra aceita semente. Qualquer terra vinga a semente? Não, nem toda terra vinga a semente. Por isso que o agricultor, ele sabe a semente que ele vai semear e ele sabe o tipo de solo onde ele vai semear. E se o solo não estiver fertilizado, arado, preparado para receber a semente, pode colocar uma tonelada de sementes lá, ela não vai vingar. Ela vai até brotar, ela vai até crescer um pouquinho, mas depois ela vai mirrar. Então o agricultor sabe muito bem que ele tem uma boa semente, mas que ele precisa preparar a terra para que a terra receba a semente e ele possa colher. E Jesus ainda diz: 30 vezes mais, 60 vezes mais e até 100 vezes mais. Imagina você colocar R$1 na obra de Deus e este R$1 ser transformado em R$30. Imagina você colocar R$1 na obra de Deus e esse mesmo real virar R$60. Imagina você colocar R$1 na obra de Deus e esse R$1 virar R$100. Esse crente está experimentando prosperidade, porque ele semeou numa terra que recebeu a semente e ele cultivou como um agricultor, e ele está colhendo 30, 60 e 100 vezes aquilo que ele plantou. Palavra do Senhor Jesus. O semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho, parte da semente caiu entre os pedregais, parte da semente caiu entre os espinhos, mas parte da semente caiu em terra boa, e germinou, e brotou, e cresceu, e frutificou 30, 60 e 100 vezes mais. Ponto. Para que isso possa acontecer, esse plantio correto, esse cultivo correto e essa colheita correta, o que é necessário que aconteça? O apóstolo Paulo nos ensinou através do capítulo 8 e do capítulo 9 da carta aos Coríntios. Havia uma preocupação
A preocupação é a seguinte, eu acabei de dizer para os irmãos: nem todo dizimista e ofertante é próspero, mesmo sendo dizimista e mesmo sendo um ofertante. Isso traz frustração para ele. Por quê? Porque ele é dizimista 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas já não é no quarto e já não é no quinto. Ele é ofertante um culto, mas ele não é ofertante outro culto. Falta constância, falta persistência, falta sabedoria. Eu disse aos irmãos que esse é o aniversário do dono da palavra de sabedoria. Falta sabedoria. Porque se eu estou semeando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto mês, quantos meses tem um ano? 12 meses. Se tem 12 meses no ano, por quanto tempo que eu vou semear? Eu vou semear o ano inteiro. Por quanto tempo você quer prosperidade? Você quer prosperidade o ano inteiro? Ou quer prosperidade só quando chegar a época do Natal? Só quando chegar o ano novo? Só quando for o dia do seu aniversário? Ou o aniversário do seu casamento? Ou o aniversário do seu filho? Ou quando chegar o dia das mães ou o dia dos pais? Você quer prosperidade ad constante? Ou você quer eventualmente, de vez em quando? Só quando for algum evento acontecer? Por isso precisa ter sabedoria. Nem todos que são dizimistas e ofertantes são prósperos. Aí o apóstolo Paulo, para poder trazer esse segredo de prosperidade para os irmãos e para as irmãs, ele começa a falar sobre a administração de coleta. Ou seja, ele chama a semeadura de administração deste negócio. Está escrito lá no versículo de número 12. Você pode acompanhar a projeção que está aqui. Versículo de número 12, Paulo diz assim: porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Como é que você semeia? Primeiro, você semeia em gratidão, em ação de graças. Uma pequena contribuição que você semeia na obra de Deus, e aí você fala: mas eu semeio orações, eu semeio lágrimas, eu semeio pregações, eu semeio ensino, eu semeio serviço. Se você semeia serviço, o que você recebe de volta? Serviço. Se você semeia orações, o que você recebe de volta? Mais orações ao seu favor. Se você semeia lágrimas, chorai com os que choram. Mas se você quer receber uma prosperidade que seja abundante nos seus celeiros, por que a gente sabe que é celeiro que está escrito aqui? Porque está escrito no versículo de número 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira. Não é material? A semente não é material? A terra não é material? O fertilizante não é material? O pão não é material? A roupa não é material? O guarda-roupa não é material? O carro não é material? A gasolina que você coloca lá não é material? O pulmão não é material? Até o oxigênio também não é material? Deus não nos fez corpo, alma e espírito? Primeiro corpo, para depois alma e espírito? Deus não cuidará dos nossos corpos? Sim. A Bíblia diz que Ele cuidará dos nossos corpos. Por onde que começa? Começa com Deus olhando como que está a tua sementeira. Para que Deus possa te abençoar, você vai colocar isso como administração de um serviço. Você será administrador da semente que Deus coloca na sua mão. Porque antes da semente ir para o chão, antes da semente ir para o solo, primeiramente ela vem para a mão do semeador. Você não tem como semear aquilo que você não tem na mão. O que é que Deus colocou na sua mão para que Deus possa abençoar a tua sementeira? Presta atenção. Nós cristãos, nós somos bastante lamentadores. Qual que é a prova que nós somos lamentadores? A nossa hinologia, os hinos que a gente canta. Muitos hinos que a gente canta são hinos de lamentações. Lamentação pelo sofrimento, lamentação pelas provações, lamentação pelas ausências, lamentação por aquilo que falta. Nós somos bastante lamentadores. Nós não estamos muito acostumados a termos superabundância. Isto é verdade ou não é verdade? Você ficaria surpreso
Se Deus, por R$1, abrisse a porta, fizesse um sinal na sua vida e você recebesse R$100 por R$1, você pode estar acostumado a administrar falta, escassez, está faltando. Aí você lendo a Bíblia, você pode me responder: dá para contar aquilo que está faltando? Não, meus irmãos, a Bíblia diz que aquilo que está faltando não dá para ser contado, dá para ser contado aquilo que você tem. Nós estamos tão acostumados a administrarmos as nossas dificuldades, as nossas provações e a nossa escassez, que se de hoje para amanhã Deus abrisse o seu coração, você entendendo de que Deus vai proporcionalmente devolver a você até 100 vezes mais do seu investimento, que você teria que administrar a bênção. Quem quer administrar aqui provação? Quem quer administrar escassez? Quem quer preparar o próximo louvor para dizer que está sofrendo, que está chorando, que está aguardando, mas que você vai ser fiel até a morte? Ou você gostaria de um cântico de vitória? Ou você gostaria de um cântico de aleluia? Ou você gostaria de um cântico de gratidão a Deus? Mais grato a ti, mais grato a ti. Um cântico de agradecimento a Deus. Paulo nos disse aqui que a administração desse serviço é uma administração. Deus vai colocar sementes na sua mão. Essas sementes são para ser semeadas. Conforme você semeia, vai acontecer uma administração desse serviço. E Paulo diz: a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças. Graças a quem? Graças que se dão a Deus. Aleluia! É ingratidão, é sendo agradecido. Olha, o que a gente vai fazer com essa multidão de pessoas que está aqui, e que são mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças? Nem mesmo que a gente tivesse aqui o salário de um ano inteiro, conseguiríamos comprar pão para tantas pessoas assim. Mas o que vocês têm entre vocês aí? Apareceu um menino, um desses adolescentes aqui, que foi ali com a família, e esse menino tinha ali quantos pães? 5. E quantos peixes? 2. E a Bíblia diz que eram 2 peixinhos. Não era uma tilápia, eram 2 peixinhos. O que é isso para tanta gente assim? Colocaram na mão de Jesus, e a Bíblia diz que ele deu graças. Aleluia! Quando você começar a dar graças a Deus pela única semente que você tem, pela única moeda que você tem, pelo único real que você tem, você vai dar graças a Deus e vai dizer: Senhor, graças te dou por essa semente que chegou em minha mão. Aleluia. Deus já começou aqui a abrir o segredo dele. É para o agradecido, é para aquele que tem gratidão no coração. O texto que nós lemos essa noite, ele começa no versículo de número 5. Paulo diz: portanto, eu tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção. Vocês leram ali bênção? Ou eu li equivocado? O que vocês leram, adolescentes? Vocês leram bênção ali? Leram? As irmãs leram bênção ali? Você, meu irmão, você leu bênção ali? Olha o que diz o apóstolo Paulo, e vou repetir: está se manifestando a palavra da sabedoria, está se manifestando a palavra do conhecimento, você está começando a entender a palavra de Deus, e está se manifestando o dom da fé, em nome do Senhor Jesus. Paulo diz: eu tive por coisa necessária exortar estes irmãos. O que é exortar? Encorajar esses irmãos. É colocar coragem no seu coração. Não colocar tristeza, nem melancolia, e nem você ficar contando aquilo que está faltando. Encorajar vocês para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão. Você sabendo, meu irmão e minha irmã, que você está indo à presença do Senhor. Todas as vezes você vem à presença do Senhor. Você vem na terça, você vem na quinta. Se tiver culto no sábado, você vem no sábado. Se tem escola dominical na manhã, você vem na escola dominical da manhã.
Tem culto à noite, você vem no culto à noite também. Quando é que você vai preparar a sua semente? E eu não estou falando de quantidade de semente, estou falando de uma semente que pode vingar 30, 60 ou 100%. Quando é que você vai preparar a sua semente? De antemão, com antecedência. Você sabe que você vem até a presença do Senhor, que você vem para a casa do Senhor, que vai haver um momento de colher a sua semente, e você vai pensar que esta salva que passa por você, ela é a terra onde você vai semear a sua semente. Esse pastor está falando de dinheiro. Hoje, pelo Espírito Santo, eu estava na escola bíblica dominical, e chegou para mim um irmão que ele tem 3 fontes de renda. 3. Ele tem aposentadoria, ele tem um negócio que ele faz por conta, e um dinheirinho extra que ele faz mais lá. Aí ele veio perguntar para mim sobre a questão do dízimo, justamente hoje. Aí eu orientei ele quanto à questão do dízimo. Ele queria saber se o dízimo ele tinha que ser em espécie ou não, igual no Antigo Testamento. Aí eu brinquei com ele: se o senhor fosse um pecuarista, o senhor teria cabeça de gado. Então o senhor traria para a igreja a cabeça de gado, entregaria para o pastor, e o pastor ia comercializar aquele boi ali, por pedaço ou por cabeça, não sei, e o pastor ia converter aquele boi em dinheiro. Se o senhor fosse um agrônomo, o senhor estaria em plantações. O senhor é agrônomo? Não. O senhor é pecuarista? Não. O senhor é assalariado? Sim. O seu salário é mensal? Sim. Ele vem em espécie ou ele vem em dinheiro? Vem em dinheiro. Como é que nós dizimamos ao Senhor? Nós dizimamos ao Senhor aquilo que nós temos na mão. Mesmo no Antigo Testamento, quem morava muito longe do templo, o que ele fazia lá? Ele vendia a cabeça de gado dele lá, trazia em dinheiro e entregava na mão dos sacerdotes. Esse pastor está falando de dinheiro num domingo à noite, e está falando o que é que você deve semear na salva. Você vai semear aquilo que você tem em mãos. De antemão, você já prepara aquilo que você vai entregar ao Senhor. Não se esqueça da sua oferta para o Senhor, aquilo que você vai colocar na salva, imaginando que a salva é a terra, e que aquilo que você traz como oferta, como dízimo, em ação de graças, com um coração agradecido, você vai colocar na salva. E o apóstolo Paulo, na sua palavra, leia comigo, ele diz assim, de novo, versículo 5: portanto, tive por coisa necessária, não posso deixar para depois, é necessário exortar estes irmãos, encorajar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção. Vamos falar a palavra bênção? Fale a palavra bênção. Sabe aquele hino? Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Que hino bonito, né, meus irmãos? Conte as bênçãos, conta quantas são, e você verá surpreso o quanto Deus já fez. Só que Paulo não para da palavra bênção. Ele fala, pronta como bênção e não como avareza. Se você é uma pessoa agradecida, você é uma pessoa abençoada. Como você é abençoado, você também é abençoador ou abençoadora. Pessoas abençoadas são pessoas abençoadoras, e pessoas abençoadoras são pessoas abençoadas. Olha o mistério aí se manifestando diante de você. Olha você compreendendo por que alguns irmãos eles são prósperos e outros não são prósperos. Primeiro, porque eles são agradecidos, e porque eles são abençoados. E como eles são abençoados, eles são abençoadores. E aquele que é abençoado e abençoador, ele não é avarento. A palavra avareza, diz o apóstolo Paulo, que é idolatria. Avarento, vocês vão ver aqui no versículo seguinte: o avarento, ele não consegue ser agradecido, e ele não consegue ser abençoado, e ele não consegue ser abençoador, mesmo que ele seja dizimista e ofertante. Você não estou entendendo. Está entendendo sim. Você conhece pessoas que são dizimistas e ofertantes, mas que são avarentos. Aí você fala, como que pode ser? Paulo vai explicar para nós aqui. E digo isso, que o que semeia pouco,
pouco também ceifará. Esse texto que vocês estão lendo aqui, ele foi escrito em uma outra língua. Ele foi escrito na língua grega. E quando você vai lá na língua grega em que o texto foi escrito, significa o seguinte: aquele que semeia segurando a mão. É isso que significa o texto. Aquele que semeia segurando a mão, aquele que semeia segurando a semente, aquele que semeia segurando, é isso que significa. Ele semeou pouco. Por que ele semeou pouco? Ele não semeou pouco porque ele não tem semente. Ele semeou pouco porque a avareza falou alto. A avareza é quando você pode, mas você não quer. Você pode, mas você não faz. A semente foi colocada na sua mão para que você possa semear, para que você possa ser uma bênção. E para ser uma bênção, você tem que ser um abençoador. Sendo um abençoador, você é bênção. E Deus colocou a quantidade necessária da sua vida na sua mão. Ou você nunca orou a oração do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou será que Deus não te dá o pão nosso de cada dia hoje? O pão diário, o pão necessário. 5 pães, 2 peixinhos, manda todo mundo sentar. Jesus vai fazer a administração de 5 pães e 2 peixes. Alguém ficou com fome? Faltou pão para alguém? Faltou peixe para alguém? Alguém saiu resmungando? Alguém saiu com a barriga vazia? Muito pelo contrário, nas mãos do Senhor Jesus, a tua pequena semente rende graças a Deus. Você nem percebe, mas a igreja do Senhor, ela progride quando você é um abençoador. Coisas maravilhosas começam a acontecer e a liberalidade do Espírito Santo começa a florescer na sua vida individualmente e na vida da igreja. Alguém dando graças a Deus porque foi abençoado por sua mão. Ninguém voltou para casa de barriga vazia. A Bíblia diz que houve 2 multiplicações de pães. E nas 2 multiplicações de pães, na primeira se levantaram 12 cestos, e na segunda 7 cestos. Diz o Espírito Santo, eu falo com o dom da fé. Diz o Espírito Santo, eu quero que você experimente uma prosperidade muito abundante na sua vida. Boa medida, prepara, crente. Boa medida, prepara o teu coração. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você está preparado para isso? Você está preparado para receber a bênção plena do Senhor? Porque o Espírito de Deus fala ao meu coração: eu quero liberar boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Receba esse mistério. Mas você vai saber administrar essa superabundância? Se de hoje para amanhã Deus visitar os seus celeiros, Deus repreender. Porque, de acordo com os economistas, se você entrar na internet e você seguir economistas sérios, verdadeiros, de acordo com os economistas, 2027 vai explodir uma recessão no Brasil tão gigantesca, já começar pela coleta do imposto de renda. Esse governo que está aí, ele aprovou uma lei, e esta lei vai diminuir os 5 impostos para 2 impostos. Olha, era 5 impostos. Agora vão ser 2. Mas malandro é malandro mesmo, e o otário é otário mesmo. Eles pegaram e eles deram um golpe. Por quê? Existe uma sonegação de impostos no Brasil de mais de 200 bilhões de reais anualmente. Com 200 bilhões de reais daria para comprar a Petrobras anualmente. E o governo, para não ser mais sonegado os seus impostos, ele decidiu o seguinte: a partir de 2027 vai disparar o start e o imposto vai ser cobrado na fonte. Significa, na hora que você colocar a gasolina no seu carro, essa gasolina não vai para o banco para depois voltar para o posto de gasolina, para depois o posto de gasolina declarar imposto e pagar para o governo. Não. O mecanismo foi tão muito bem feito, que quando teve a pandemia de 2020, 2019, 2020, aí se instalou o Pix. Através do Pix, o governo rastreou todo mundo e colocou todo mundo para ter conta bancária.
Até o camarada indigente que não tinha conta para receber R$600, ele foi lá e tirou o CPF, abriu uma conta para receber os R$600. O governo hoje monitora todo brasileiro. Não é à toa que há tempos atrás teve aí a nota fiscal paulista que dizia: coloca aqui o seu CPF para receber os 15 centavos, né, de volta. Quando você entrava lá para receber de volta era R$15, R$20, rastreando você a questão de alguns 15 anos atrás. Aí veio o Pix. Aí veio todo mundo se cadastrando, agora todo mundo tem conta corrente. Quando chegar no ano que vem, ele tem um mecanismo. Nesse mecanismo ele vai saber que na maquininha do dízimo, que a gente acabou de passar aqui, na maquininha do dízimo, você foi lá e você deu o seu dízimo. O governo vai tirar a parte dele imediatamente do seu dízimo. Vai para o governo federal, 200 bilhões de reais. Qual brasileiro vai conseguir escapar? Nenhum. Os economistas estão dizendo que 2027 vai ser uma recessão. Seja qual for o candidato que vencer a presidência da República aí, o déficit é tão gigantesco, que ele não vai conseguir tampar o buraco com um chiclete. Então por que o Espírito Santo nos traz aqui nesta noite? Disso eu tenho convicção, pastor Otoniel. Convicção. Trouxe porque ele sabia que daqui a um tempo, lá no Egito, as vacas magras iam comer as vacas gordas. Presta atenção, povo de Deus. E antes que as vacas magras comessem as vacas gordas, ele pegou um rapazinho lá na casa do pai dele, deixou o rapazinho ser jogado numa cisterna, deixou o rapazinho ser jogado no fundo de uma cadeia, deixou o rapazinho ser jogado de novo no fundo da cadeia, para tirar o rapazinho do fundo da cadeia, colocar ele sentado na cadeira do governador e dar sabedoria para aquele menino, para que ele dissesse: Senhor Faraó, faz o seguinte, vamos aproveitar os 7 anos de fartura e vamos aqui ajuntar muito trigo em nosso celeiro, vamos fazer celeiros maiores ainda, porque as vacas magras vão engolir as vacas gordas, e as espigas mirradas vão engolir as espigas frondosas. E o rei ouviu aquela palavra e disse: ô José, vai lá e faz isso que você falou, está aqui o meu anel, faz conforme você disse. E José começou a trabalhar. Você pode não saber o que vai acontecer em 2027, 2028, 2029, o Espírito Santo sabe. Então salva-te pela tua própria vida, semeia na casa de Deus, semeia na obra de Deus. Se for R$1, se for R$10, se for R$100, mas semeia com fé, semeia com gratidão, seja uma bênção para a sua congregação. Sabe o que é você ouvir que tinha fome em Canaã, tinha fome na Mesopotâmia, tinha fome na África, mas havia celeiros cheios lá no Egito? É o que diz o Espírito Santo. Ele quer encher a tua casa de bênção, de prosperidade, é dar condições de você passar pelo Mar Vermelho a pé injusto. Você crê? Eu creio, e dessa bênção eu não abro mão. Dessa bênção eu não abro mão. Eu não estou esperando recessão para 2027, eu estou esperando milagre no deserto. Eu estou esperando prosperidade na minha vida. Eu e minha esposa viemos aqui no caminho falando: nós no ano que vem nós vamos, em nome do Senhor Jesus, fazer alguns projetos, empreendimentos. Nós não vamos aqui e ficar com medo do leão lá fora, não. Nós vamos sair e vamos enfrentar o leão lá fora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus já abriu o segredo dele. Quem já recebeu? Quem já recebeu o segredo dele? Você que veio nessa noite só está recebendo a palavra de sabedoria e de conhecimento. Mas a palavra de sabedoria e de conhecimento ainda tem o dom da fé. Você tem que pegar essa palavra para você crer. Por quê? Senão a avareza começa a te colocar com o pé atrás, com medo. Aí você, com medo, você não consegue investir em Cristo. Você não investe na obra de Cristo. Você não investe. Esse texto aqui, ele é sobre investimento em pobres. Paulo está dizendo: tem um pessoal que está passando necessidade lá na Judéia, e para mim poder suprir a necessidade dos pobres lá na Judéia, eu tenho que ir nas igrejas que têm abastança. Qual é a igreja que tem abastança naquele momento? A igreja de Corinto. Todo mundo tinha a sua faculdade. Você já tem a sua faculdade? Você já fez sua primeira faculdade? Sua segunda faculdade? Não fez ainda a sua faculdade? Você já pensou em montar o seu negócio? Sua oficina de costura? Sua oficina de carro? Já pensou em fazer isso aí? Em ser empreendedor? Você já pensou em mudar de emprego? E mudando de emprego para uma outra posição que você vai ganhar um pouquinho melhor, que vai ser bom para você? Ou não? Está bom por aqui. O Espírito Santo está liberando sobre você a liberdade para você pensar nisto. Não é pecado pensar nisto. Semente na minha mão, meu Pai.
Olha para sua mãe e fala: meu pai, está faltando semente aqui, mas é o seguinte, eu vou chegar lá na minha casa, eu vou separar aquele dinheiro que eu sei que é para o pão, então eu vou pegar o dinheiro que é para o pão, e você vai fazer a conta: Senhor, na segunda-feira eu vou semear na sua obra, na terça-feira, mas é uma nota tão pequenininha, dá na mão do seu adolescente que ele vai entregar com muita alegria, porque ele não está trabalhando e não tem dinheiro, mas dá na mão dele para ver se ele não vai colocar na sala, e a vida dele não vai ser prosperada também. Coloca lá da terça-feira, da quinta-feira, coloca do sábado e fala: Senhor, é o que eu tenho aqui, vou colocar na tua obra, Senhor. E Cristo está dizendo 30, 60 e até 100% quando você semear para socorro dos necessitados na obra de Deus. Isso é generosidade. A Bíblia chama isso de liberalidade. Quer ver a palavra liberalidade? Leia comigo o versículo de número 13. Visto como, vamos fazer o seguinte, irmãos e irmãs, está projetado, né? Vamos fazer o seguinte, os irmãos podem ler? Então no 3, enquanto os irmãos leem, eu tomo um copo com água. 1, 2, 3. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade vos para com eles e para com todos. Veja só que vocês leram a palavra liberalidade. Essa palavra liberalidade, ela só tem a ver com mão aberta. É isso que é liberalidade. É quando você está tão abençoado, você sente a prosperidade de Deus, você vê a prosperidade de Deus, e você fala: eu vou investir. Eu ouvi aqui nessa noite: eu vou dar uma TV para a sala das crianças. Isso é liberalidade. Porque a pessoa que compra a TV, pode ser que ela podia trocar a TV da casa dela. Ela pegava a TV lá e trocava na casa dela, o que é também uma bênção. Compra uma TV nova para sua casa e pega a TV da casa dela e traz para cá. É bênção também. Agora, quando você faz investimento num departamento como o das crianças, é retorno certo. Digo isso por experiência, pastor Otoniel. Lá numa igreja que eu tomei conta, lá em Suzano, minha esposa está aqui, ela lembra muito bem. As nossas crianças ficavam lá na galeria. Tinha assim umas 10 crianças que iam, ficavam dispersas lá na galeria, tentando prestar atenção no culto, não prestavam muita atenção. Eu já olhei para aquelas crianças e falei: vou investir nelas. Vou investir nessas crianças. Peguei e trouxe as crianças para ficar bem pertinho das mães, sabe, bem aqui em frente às mães aqui. Coloquei as crianças assim bem pertinho das mães, desci da galeria que estava muito distante, bem pertinho do púlpito. Peguei os 2 irmãos que tomavam conta do departamento infantil e falei: irmãos, sentem junto com essas crianças aqui, ó. Vocês vão tomar conta dessa criançada o tempo todo aqui e vão ensinar para elas como se comporta no culto, como que dá glória a Deus, como que canta junto com as irmãs, canta junto com os adolescentes, canta junto com os varões, vão aprender os louvores da igreja. Quando chegar na hora da palavra que a gente está pregando para os adultos aqui, pega essas crianças e leva lá para a salinha. Quando eu entrei na salinha, num cubículo de nada, bem feinha a salinha, eu peguei e falei: irmãos, a gente tem que pintar isso aqui. Apareceu um irmão que emprestou, que deu uma lata de tinta, o outro deu mais uma coisinha lá, e o outro doou mais uma coisinha lá. Pegamos, entramos na sala, pintamos a sala, deixamos ela bem ludopedagógica, bem colorida, bem atrativa mesmo. Mas começou a chover de criança. E como as crianças queriam vir para a igreja, elas falavam com os pais: ô mãe, ô pai, vai ter culto na igreja lá à noite. Mas a criança não pode vir sozinha para o culto à noite. O que fazia a criança? Trazia o pai para a igreja, trazia a mãe para a igreja, porque a criança começava a ser bênção dentro de casa, porque estava indo para a escola bíblica dominical ou para o culto. E os nossos irmãos que tomavam conta das crianças faziam questão de fazer assim, uma boa vizinhança com os pais. Olha aqui, sabe quando você vai na creche, levar o seu pequenininho, buscar o seu pequenininho, a tia não recebe vocês? Não entrega para vocês? Não faz lá o diário de bordo? Olha, foi assim, foi assim, foi assim. Os nossos irmãos faziam mesmo, conversavam com os pais ali na igreja: aqui está o seu filho, aqui está a sua filha, está uma bênção, aprendeu isso, aprendeu aquilo. A criança chegava em casa contando o que tinha acontecido ali, e os pais começaram a se fixar na igreja, porque os seus filhos estavam sendo vistos em primeiro lugar. Investimento na obra de Deus. Para investir na obra de Deus, para pintar uma parede, tem que ter lata de tinta. Para pintar uma parede, tem que ter alguém que saiba pintar. Tem que ter tempo disponível, tem que ser abençoador, e o abençoador, ele é abençoado. Isso chama-se liberalidade, aleluia. E falo mais uma vez pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quer que você libere tempo na sua agenda para a obra de Deus. Não é só o dinheiro.
mas também tempo na sua agenda para a obra de Deus. Marta, 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 presta atenção. E por Marta, Marta pode dizer Marto, Marto, homem, homem. Marta, Marta, mulheres, mulheres, homens, homens. Vocês estão ocupados com muitas coisas e uma só é necessária. Eu quero falar com as Marias aqui. Quero falar com as Marias aqui. E Maria escolheu a melhor parte. E essa parte não lhe será tirada, meus irmãos. O que nós temos que investir? Dinheiro e tempo. Isso chama-se liberalidade. Você precisa reservar tempo para a obra de Deus na sua vida. Na sua vida. Mas eu estou sem tempo. Talvez você não esteja administrando o tempo. Está embaralhado o tempo. Está usando o tempo que seria para Deus com outras coisas. Adolescentes, aproveitem que vocês não têm a agenda dos seus pais e coloca no seu coração dedicar muito tempo para a obra de Deus, o máximo que vocês conseguirem. Então o tempo que vocês tiverem, dediquem à obra de Deus. Irmãs, é assim seja também. Aquele tempo apertado que você tem, porque tem que tomar conta de casa, tem que trabalhar fora, e ainda tem que vir aqui tomar conta do trabalho das irmãs aqui. É uma tripla jornada. E ainda assim, com toda essa administração, consegue ainda sobrar tempo para glorificar a Deus e dizer, se tiver oportunidade, eu vou fazer. Amém? Liberalidade é isso. Se libera, se liberta, se doa, se entrega à liberalidade dos vossos dons. Liberalidade dos vossos dons. Para com eles e para com todos, meus irmãos. Liberalidade é quando eu me dou, quando eu me entrego. Está faltando tempo. Aí você vai falar para Jesus, Senhor, por que o Senhor fez um dia com 24 horas? Aí Jesus falou o seguinte, as 24 horas suas são suficientes para que você possa ter tempo para você, para a sua família e para o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Entenderam? São os mistérios do reino de Deus. Veja só como o tempo está aqui nos apertando. Eu estou só entregando para os irmãos o mistério. O que nós esperamos? Esperamos que os irmãos recebam com fé, porque o dom da fé está se manifestando. Quando no primeiro domingo do próximo mês, com a graça de Deus, chegar lá pertinho do feriado, que o primeiro domingo vai cair bem pertinho do feriado, que a gente esteja aqui, os testemunhos estão florescendo, acontecendo. É pôr em prática a palavra de Deus. O que semeia pouco, segurando a semente, segurando a mão, pouco também ceifará. Mas o que semeia em abundância, em bênção, o que semeia em bênção também ceifará. Diga amém. Amém. Diga de novo, amém. Graças a Deus, meus irmãos. É você recebendo a palavra que eu estou semeando nos corações de vocês, pelo dom do Espírito Santo, conforme Ele colocou no meu coração também, para transmitir para a igreja. Prepara-te para 2027, meus irmãos. Mas se prepare na presença do Senhor, com ação de graças no coração, e Deus Ele vai cumprir a sua palavra sobre a sua vida. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus alegria, abundância, tranquilidade, prosperidade, meu Deus. Mesmo no meio da dificuldade, a Bíblia diz, Deus abre um vale no meio do deserto e Ele faz você passar. Entendeu? É isso, meus irmãos. A Bíblia diz, havia treva em todo o Egito, mas na casa dos judeus, dos israelitas, havia luz. Lá no Egito todo mundo chorava o primogênito morto, mas na casa do israelita eles celebravam a vida do cordeiro. O crente tem que aprender que você não é um administrador só de escassez. Por quê? Em tudo nós estamos instruídos, diz o apóstolo Paulo. Não vamos ignorar. Crente passa luta, crente passa dificuldade. Não é porque você está sendo infiel, você está sendo provado. E Paulo diz, em tudo eu estou instruído. Eu sei ter em abundância e sei passar privações. Eu sei. Agora a gente vai passar só privações? Não. Vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Vem do irmão Lázaro? Glória a Deus, glória a Deus. Apenas a glória a Deus. Em tudo sou instruído, em toda sorte de situações. E por isso Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós estamos encaminhando aqui para os pontos finais deste mistério, deste segredo.
Esse é o primeiro. Mês que vem, permitindo Deus, querendo Deus, estaremos aqui de volta. O mês que vem nós vamos falar sobre honrar a Deus como o primeiro. Agora nós estamos falando sobre semear com fé e propósito. Fé é você de antemão se preparar para entregar para o Senhor. Ponto. E com propósito, Senhor, eu estou semeando com o propósito de abençoar a sua igreja. Você pode abençoar a sua igreja sendo dizimista, ou ofertante, ou entregando algum objeto para aqui, ou então fazendo algum serviço. Você pode abençoar a obra de Deus. E para concluir, o apóstolo Paulo diz: Deus, versículo de número 8. Vamos ler o versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Por isso eu não posso dizer para você quanto é que você vai entregar para Cristo. Eu não posso dizer, porque cada um tem um coração. Eu não vivo com o seu coração, você não vive com o meu coração. Você vive com o seu coração. Então no seu coração existe um propósito. E Paulo diz aqui: cada um, singularmente, contribua segundo propôs no seu coração. Não com dor no coração, não com tristeza, e nem por necessidade. Quando ele fala por necessidade, pastores, nem por obrigação. Eu pago o meu dízimo porque eu sou obrigado, porque eu sou obreiro, porque se eu não pagar o meu dízimo, eu não vou ter oportunidade no ministério. O pastor vai ver o relatório e aí ele vai ficar banqueado comigo. Nunca, meus irmãos, você pode ser dizimista por obrigação, por necessidade, faltação de graças. Muito pelo contrário. Nós assumimos o compromisso diante de Deus, antes de sermos separados para o ministério. Nós falamos isso diante de muitas testemunhas, quando recebemos a imposição de mão dos nossos pastores. E nós, para ensinarmos os irmãos a serem generosos, nós temos que ser generosos. Quer dizer, é ação de graças, é um ciclo virtuoso. A gente fala de dízimo aqui, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. É para que assim como Deus nos abençoe, abençoe a todos também. Não é difícil, meus irmãos, você pregar aquilo que você vive, mas é difícil você ensinar aquilo que você não crê. Não pode ser por tristeza, com dó, e não pode ser também por necessidade, por obrigação ministerial. É por compromisso. Nós assumimos um compromisso e temos ação de graça. É o que está escrito na palavra de Deus. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Com alegria. Por isso está escrito: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É isso aí, meus irmãos. E ninguém vai para a casa do Senhor para ficar triste. Você vai para a casa do Senhor porque você pode estar triste, mas você vai para receber a alegria do Espírito Santo. Então receba em nome de Jesus. A alegria de ser um semeador, uma semeadora. Qualquer um pode semear, as crianças podem semear. Você sabe que a sua criança vai para a salinha das crianças. Então você vai pegar uma nota e você vai entregar para ela. Esse aqui é para a oferta. O seu adolescente não trabalha ainda, então coloca na mão dele lá 5 ou 2 reais para ele semear também. Você que é pai de família, da mesma maneira, já traz aqui de antemão. A senhora que é assalariada, ou aposentada, ou pensionista, tem alguma coisa que você faz ali, então você vai receber também e vai dizer: essa parte aqui eu entrego para o Senhor. Aí você imagina a criancinha ofertando lá na sala das crianças. Eu quero que você imagine, a sua semente é uma só, porque a sua família é uma só. A sua criança está ofertando lá na salinha das crianças, o seu adolescente está colocando aqui, o seu marido está colocando lá, a senhora está colocando aí, a família inteira está entregando ao Senhor com liberalidade e com alegria. Eu quero chegar aqui e ouvir dizer que você está muito abençoado, muito próximo, porque Deus está alegre com você. Alegre com a sua gratidão. Você entendeu o segredo de Deus. Receba em nome de Jesus. E fecha a Bíblia. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça. Não é meia graça, não é sem graça, não é graça mais ou menos. Deus quer abundar toda a graça, vírgula, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda obra. Vocês viram que é tudo e todos? Tudo e todos, tudo e todos, tudo e todos.
A Bíblia diz, lá no Antigo Testamento, pastor Otoniel, a Bíblia diz que Moisés ele tinha que construir um tabernáculo para Deus. E antes de sair do Egito, Deus disse para os israelitas: vocês vão despojar o Egito. Vocês vão entrar na casa dos egípcios, vocês vão pegar o ouro, a prata e o que eles entregarem para vocês: fazendas, brincos, anéis, animais. O que os egípcios entregarem para vocês, vocês pegam. Aí o povo fez isso. Foi lá, receberam ouro, prata, pedras preciosas, animais. Eles despojaram o Egito. Eles saíram cheios de bens do Egito. Passaram o Mar Vermelho com aqueles bens. Até aí Deus não tinha falado nada. Olha o que o Espírito Santo está dizendo. Passaram pelo Mar Vermelho. Até aí o Espírito Santo não tinha falado nada. Ficaram no pé do Monte Sinai. Deus não falou nada. Moisés subiu e desceu com as tábuas. Deus ainda não falou nada. Depois que Deus colocou a casa em ordem, Ele falou: agora você peça para os meus filhos trazerem para a construção do tabernáculo o que eles têm em casa: ouro, prata, fazenda, o que eles tiverem em casa. E começaram a trazer, porque na mão já tinha chegado. E começaram a trazer. Chegou uma hora que Moisés ele fez o balanço e falou: tem mais do que nós necessitamos. Para! Pessoal, não tragam mais, eu não tenho onde guardar tanta coisa que vocês trouxeram. Vocês estão entendendo o que é superabundância? É tudo e todos. Sabe o que é você fechar um negócio facilmente? Sabe o que é um cliente procurar você facilmente? Sabe o que é você enviar um currículo, você ter 3 propostas de emprego para você escolher em que emprego você quer trabalhar? Talvez você não saiba disso, mas é disso que nós estamos falando em nome de Jesus. Nesta noite, as bênçãos vindo até você, as portas se abrindo para você, as dificuldades sendo vencidas em ação de graças diante de Deus, ao ponto de você dizer: meu Pai, quantas bênçãos o Senhor me deu, mesmo com todo mundo falando em crise, desemprego, recessão. Na minha casa tem luz, na minha casa tem água, na minha casa tem internet, na minha casa tem a bênção do Senhor, e é a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Amém? Se a mesma oferta que nós tiramos aqui hoje fosse recolhida depois da pregação, não antes, depois da pregação, você entregaria a mesma oferta que você entregou antes da pregação? Sim, é porque é o que eu trouxe. Nada muda. Não, se passasse aqui a salva novamente, eu acredito que eu entregaria algo mais do que eu trouxe. Você vê o que é o efeito da palavra de Deus, não é de retórica. Porque eu não vim aqui para extorquir nenhum dos irmãos. Daqui eu não levo R$1, meu. Não programei com o pastor Otoniel, eu estou diante de Deus e do Espírito Santo. Não programei com o pastor Otoniel tirar a oferta com os irmãos aqui, extorquir os irmãos e enganar os irmãos com falsas palavras. Não fiz isso. Deus me livre e guarde. Nunca fiz isso. Jamais. Mas a gente sabe que a palavra da fé abre o coração. E no próximo culto, no próximo encontro, na próxima adoração, você já sabe que você vem de antemão preparado. Porque está no seu bolso, está na sua carteira, está no seu banco, está no seu cartão de crédito. Está na bênção do Senhor nesta semana na sua vida. Nesta semana vai vir a bênção do Senhor sobre o seu celeiro, e você vai se lembrar desta palavra. Então, em ação de graça, você sabe que no próximo culto, na próxima reunião, vai chegar a hora de todo mundo aqui colocar diante de Deus, nem que seja a sua moeda de 50 centavos, você vai colocar. Se for uma moeda de R$1, você vai colocar. Se for uma moeda de 50, você vai colocar. A brincadeira do nosso pastor Otoniel aqui, né? Trazer a onça, trazer o peixe aqui, é uma brincadeira, mas é sério, que é você semeando na sua família e no seu casamento. Nunca você vai ficar sem retorno da parte de Deus. Então seja liberal, seja agradecido e receba esse segredo em nome do Senhor Jesus.